Coração de estudante, a cuidar da vida. Cadê meu negócio de apagar? Cadê meu negócio de apagar? Vocês estão vendo? Sim. Por que no 3 não repete nada e no E repetiu o expoente? Porque era expoente? São regras diferentes. Então, quando você tem... tem que voltar lá naquelas regras de derivada. Uma função que seja uma constante multiplicada por qualquer coisa. A derivada disso mantenha constante, continua derivando. Tá? Então, eu continuei derivando, mantive. No caso aqui do 3, né? O 3 vai ficar mantido e eu continuo derivando. Aí, se for uma função que é e elevado a x, a derivada é ele mesmo. Ele mesmo. No caso, aqui eu não tenho uma função e elevado a x. É e elevado a 4 menos x ao quadrado. Então, a função é... e elevado a 4 menos x ao quadrado. Então, a derivada é ele mesmo. Tá? Só que depois do de dentro. Então, aquilo ali eu tive que fazer em partes. Derivada pela regra da cadeia. Pela regra da cadeia. Dentro é uma função. Fora é outra função. E mais fora de tudo é outra função ainda. Então, para derivar a porcaria y', eu vou ter que fazer 3 etapas. A etapa roxa, a etapa verde e a etapa vermelha. A etapa roxa cai nesse primeiro caso aqui. É o 3 que multiplica uma função. Então, olha como é que faz para derivar. Você mantém o 3, que é o k, e continua derivando linha. Então, significa que eu vou para frente. Você não vai colocar nada aqui agora, em roxo. Não, eu vou para frente derivando. Agora você vai derivar o verde. O verde, a etapa verde é isso aqui. É a derivada do E. Derivada do E, ele mesmo. Copia do jeito que está. E aí vai para dentro ainda. Derivada do vermelho. Vermelho é um polinômio. Derivada de 4 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Ajeitando a carga, então. Tudo bem? Certo, então, só essa minha dúvida mesmo. 3 ficou Professor, parado. Oi. No 2x ao quadrado, lá no 2, expoente 2 lá, não teria que tirar um do expoente? Sem dúvida. Sem dúvida. É menos x ao quadrado. Quando você deriva isso, tapa no 2, fica menos 2x, 2 menos 1. Quanto que dá 2 menos 1? 1. Então, fica menos x elevado a 1. Que eu escrevi só menos 2x. Já tirei aí, outro número lá, outro número qualquer que não coincidisse com 1, teria que colocar o número. Né? Isso, teria que colocar um número a menos. Se fosse x ao cubo, né? Se fosse x ao cubo... Ficaria 2. Então, ia cair o 3, ia tirar 1 e ia ficar ao quadrado. Você x a quarta ia derivar, cai o 4, fica 3. Professor. Oi. Quando assim mesmo tem que usar a regra da cadeia, é quando essas funções no meio do... A regra da cadeia, ela é usada quando eu tenho uma função dentro da outra. Então, de x, ela é uma u da v de x. Uma função dentro da outra. Então, por
exemplo, eu vou calcular o logaritmo. O ideal não seria calcular o logaritmo de x na base 10, por exemplo? Mas aí não é só x, é x ao quadrado. Então, dentro tem uma função, fora tem outra. É camada, é igual cebola, é igual ogro. É camada. Eu vou calcular o seno de... Mas não é o seno. Se fosse o seno só de x, era fácil, era só seno. Não, mas é o seno do logaritmo de x, do Lx. Puxa vida. Então, é uma função dentro da outra. Uma função dentro da outra. Entendi, professor. Igual bonequinha russa. Uma dentro da outra. Você acha que acabou, tem mais dentro. Obrigado. Tudo bem? Tá? Isso daqui tudo, para quem chegou agora, a gente só estava discutindo a ideia da derivada pela regra da cadeia. Como é que funcionava? Vou apagar isso daqui, porque tem muita informação aqui, não está servindo para nada esse monte de informação aqui. Só está servindo para confundir. E vou para frente. Esse é o caso. Determinar os pontos de máximo e de mínimo da função. Vamos escrever aqui do lado tutorial. Para encontrar pontos de máximo e de mínimo, eu tenho que calcular a derivada, dizer que dá zero. Aí eu encontro os pontos críticos. Aí eu coloco aqui, no meio, analiso a esquerda e a direita, para ver se deu máximo ou se deu mínimo. É isso que eu tenho que fazer. Esse é o tutorial. Esse é o tutorial. Então, vem aqui, galera. Primeira coisa que ele colocou, x é diferente de mais ou menos 1, porque se colocar mais ou menos 1 aqui embaixo, zero o denominador, né? Então, isso daqui é um extremo zelo da pessoa que criou o exemplo, aí, o exercício, tá bom? É o zelo. Porque se colocar 1 no lugar do x, ou se colocar menos 1, a função zero é o denominador. E não é bom, né? Não é bom, não é bom. Bom, vamos para adiante. Vamos para adiante. Como é que eu derivo isso? Eita, galerinha. A derivada aqui é um tal de u sobre v. É um quociente. É um quociente. Eu vou precisar de u', derivada de u, que dá 2x, né? E vou precisar de uma velinha. Derivada de 1, derivada de menos x ao quadrado, olha lá, menos 2x. A derivada, então, quem lembra da fórmula, u' por v ao quadrado. A derivada dará u' 2x vezes v. V é 1 menos x ao quadrado. Menos v' menos 2x vezes u. U é x dividido pelo v ao quadrado. 1 menos x ao quadrado ao quadrado. Ajeita a carga. 2x vezes 1. 2x vezes menos x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Menos com menos dá mais. 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo. Só copiei o de baixo. Dá menos 2x ao cubo com mais 2x ao cubo, fica 2x sobre 1 menos x ao quadrado, tudo ao quadrado. Aqui é mais jeito do que força, hein? Por quê? Porque a derivada tem que dar igual a zero. Espera aí. Quando é que essa fração dá zero? O denominador nunca pode ser zero. O
Quem tem que ser 0 é o numerador. Logo, 2x tem que dar 0. Passa o 2 potendo, x é 0 dividido por 2. 0. X é 0. X é 0. Agora, olha a cara da derivada, hein? Para com ela aqui. Para na marcação. Para na marcação. Segala, rapidinho. É uma dúvida sobre aquela lista também. Quando se deriva um quociente, fica isso aí, beleza. E quando se deriva de novo? Na segunda derivada, você continua do resultado, Sim, não é? E esse resultado é um quociente. Então, tem que aplicar de novo a regra do quociente. É porque eu derivei uma lá, ficou um negócio muito grande. Eu não sei se tá certo. Mas claro que tá. Tem umas que são cavalares mesmo. Tem coisas cavalares. Aqui. Bom, chegamos no x igual a 0. X igual a 0, ponto crítico. Ele é máximo ou é mínimo? Ele é máximo ou ele é mínimo? Ele é máximo ou ele é mínimo? Não sei. Escolhe 2 pontos na vizinhança, um abaixo e outro acima. Só que olha que coisa, em torno do zero, que dá a escolher menos 1 e 1. Mas não pode. Não pode ser 1 e menos 1. Então, você escolhe 2 e menos 2, menos 2 e 2. Ok? Não pode ser menos 1 e 1. Coloca 2 e menos 2. A expressão da derivada está aqui, ó. Está aqui. Então, você tem que copiar essa expressão aqui. 2 vezes menos 2 no lugar do x, 1 menos 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. À direita, aqui em verde, você vai colocar 2 vezes 2, 1 menos 2 ao quadrado. Vamos em amarelo. Laranjinha. 2 vezes 2 dá menos 4, dividido por menos 2 ao quadrado é 4. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Positivo. Quanto que dá isso? Menos 4 dividido por 9. Eu não quero nem saber, eu só sei que é negativo. É negativo, então a função aqui ela é decrescente. Ah, e no verde, 2 vezes 2 é 4. 2 ao quadrado é 4. 1 menos 4 dá menos 3. Ao quadrado é 9. Quanto que dá 4 dividido por 9? Sei lá, mas é positivo. Então, a função depois do zero, ela é crescente. Consequentemente, zero é ponto x igual a zero é ponto de mínimo. Mínimo. Professor, Oi. vai cair na prova isso aí? Opa! Claro. Meu Deus. Mas é tão... E dá para ajudar mais ainda. Oi. Como apareceu esse 9 aí? Aqui, ó, faz a conta. Faz do lado esquerdo aqui, ó. 1 menos. Quanto que dá menos 2 ao quadrado? Menos com menos mais 2 ao quadrado é 4. Quanto que dá 1 menos 4? Dá menos 3. E ele ao quadrado? 9. 9. A mesma coisa aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. 1 menos 4. Menos 3 ao quadrado? 9. Entendi. Fazendo a conta. Continha. Valeu. Legal? Legal.
Dá para ajudar um pouco mais. Dá para a gente filosofar sobre umas coisas mais simples. Quer ver? Depois vocês vão ter que fazer um resumo. Concavidade. Olha essa proposição aqui que fala sobre concavidades. Seja f um derivável até a segunda ordem no intervalo AB. Se a segunda derivada é positiva para todo x pertencente ao AB, então a f tem concavidade voltada para cima. Calculou a segunda derivada, deu positivo, concavidade para cima. Se a segunda derivada deu negativa para todo x pertencente a B, então a f tem concavidade para baixo. Aqui eu devia ter colocado f' de x, né? Não de p. Digitei errado. Para qualquer x no intervalo. Se a segunda derivada deu positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Agora, tem uma bonita aqui, ó. Essa definição é muito simples. Se f é uma contínua no ponto P pertencente a AB, e a função tem concavidades contrárias nos intervalos AP e PB, P é dito ponto de inflexão. Ou seja, concavidades contrárias significa assim, uma parábola assim, depois outra assim. Esse ponto aqui onde muda é o ponto de inflexão. Ou o contrário, né? Uma concavidade assim, aí a outra assim. Esse onde vira é o ponto de inflexão. Um corolário bonito diz o seguinte: é um ponto de inflexão, a segunda derivada nele dá zero, é igual a zero. Claro, né? Antes de a concavidade é para cima, a segunda derivada deu positiva. Depois dele, a segunda derivada deu negativa, para ser para baixo. Então, ele é o ponto que muda de positivo para negativo. O que muda de negativo para positivo? Zero. Aqui, ó, para baixo. Quer dizer que a segunda derivada deu negativa. Aqui, concavidade para cima, segunda derivada deu positiva. E no ponto onde mudou? Zero. A segunda derivada dá zero. Dá zero. Então, vamos escrever essas coisas num resumo, senão vai se perder. Ó, tem um papel de resumo aí? Não tem papel de resumo. Vai aqui mesmo do ladinho, aqui, ó. Resumo, depois eu apago. Vou só usar aqui, ó. Resumo. Primeira derivada positiva, função crescente. Primeira derivada negativa, função decrescente. Primeira derivada igual a zero, máximo ou mínimo. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Segunda derivada igual a zero, inflexão. Bote aí esse negócio, bote aí esse resumo. Faça com a tua própria letra um resumão aí. Ponto de inflexão. Bom, eu vou até fazer esse exercício que está aqui do lado, né? Para isso, vou fazer a coisa mais simples que tem, ó. Determinar o ponto de inflexão da função f de x igual a x ao cubo. De onde vem o ponto de inflexão? Segunda derivada igual a zero. Então, você deriva pela primeira vez.
Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Deriva pela segunda vez. Derivada de 3x ao quadrado, caiu 2 aqui, 6x. Quando é que a segunda derivada dá zero? F, duas linhas de x é igual a zero, quando 6x é igual a zero. Passa o zero, o 6 dividindo. 0 dividido por 6. Zero. Ei, vai errar essa conta aqui? Não pode. X igual a zero é ponto de inflexão. Quer ver um ponto de inflexão no gráfico? Faz o gráfico desse x ao cubo. Vai, depois eu volto aqui na tela. Depois eu volto. Pega o implot. Paga tudo isso daqui que ficou... Nossa, isso aqui tinha ficado bonito, hein? Janela de duas dimensões. Equação. X ao cubo. Aqui, galera. Aqui, galera, ó. Note. Do lado esquerdo do zero, a concavidade é para baixo, ó. Do lado direito do zero, a concavidade é para cima. O zero é um ponto de inflexão. Ponto. 0, 0. 0, 0. É um ponto de inflexão. É ele lá. De um lado, seria uma parábolazinha para baixo. Metade da parábola para baixo. Uma folha. Não é uma parábola, né? Mas é uma folha de uma figura com concavidade para baixo. Do outro lado para cima. Alguém pegou a parábola que era toda para cima e entortou uma parte para baixo. Foi. Volta lá para a gente ver, porque aqui é mais interessante. Tudo bem? Viram como é que acha ponto de inflexão? Oi. Depois seu irmão no chat aí, É só digitar no Google o implot. Digita lá no Google o implot. Ah, beleza. E ele Falou, já, professor. Obrigado. ele tem de monte por aí. É de graça, de graça. Pode baixar o implot, ele tem de graça. Ou então no Baixa Aqui. Baixa Aqui agora está chato, né? Está difícil. É só botar no Google, apresenta vários lugares com esse implot. Pode baixar que é tranquilo. Vai ter um cavalinho de Troia, um trojãozinho para estragar o teu computador, mas não tem problema. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Vamos continuar. Determinar os pontos de inflexão da função. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa. E agora? Vai lá. Ataca na mesma definição. A segunda derivada tem que dar zero. Então, calcula a primeira derivada. Segunda derivada igual a zero para ponto de inflexão. Então, vai na primeira. E, gente, é aquela mesma função e. Mas vai ter que fazer primeira da cadeia, né? A parte de dentro e a parte de fora. Derivada de e. Ele mesmo. Vezes. De dentro. Derivada de 4, 0. Menos. Derivada de x ao quadrado, 2x. A larga, porque isso daqui é a primeira derivada. Menos 2x e elevado a 4 menos x ao quadrado. Eita, que alegria, que porcaria. Isso é um produto. Isto é um produto. Isto aí é um produto. Qual produto? Uma função menos 2x, que é um tal de u vezes uma funçãozinha e elevado a tchululu, que é o v. A derivada do produto, f, linha, de segunda derivada, é a derivada do
produto. Linha V mais velinha U. Então, vamos lá. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá. U, derivada de U, derivada de menos 2x, é menos 2, vezes V, é E elevado a 4 menos x ao quadrado, mais V', derivada de E elevado a 4 menos x ao quadrado, é o que deu. Então, vai ser menos x E elevado a 4 menos x ao quadrado, multiplicado pelo U, que é menos 2x. Que beleza, hein, gente? Aplicação da regra do produto. Esse ficou chique, hein? Então, vai dar menos 2e elevado a 4 menos x ao quadrado, mais com menos aqui da frente, mais. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, e elevado a 4 menos x ao quadrado. Dá para dar uma melhorada ainda, hein? Ainda dá para dar uma melhorada. O que dá para fazer aí? Dá para colocar E elevado a 4 menos x ao quadrado em evidência. Dentro do parênteses fica menos 2 mais 4x ao quadrado. Pronto. Agora é hora de analisar. Quando é que essa função, essa segunda derivada, igual a zero? Ó, a função E nunca vai ser igual a zero. Elevado a qualquer coisa é sempre diferente de zero. E é um número positivo, 2,71, não sei o que lá. Elevado a qualquer coisa, ele não vai ficar negativo. Continua positivo. Nunca vai dar zero. Nunca vai dar zero. E é uma função daquelas que fica só assim, ó, em cima do eixo. Positiva, nem igual a zero, nem diferente. Então, quando é que isso dá zero? Só tem um jeito. Se menos 2 mais 4x ao quadrado for zero. O que implica que 4x ao quadrado é igual a 2. O que implica que x ao quadrado é igual a, passo 4 dividindo, 2 dividido por 4, meio. O que implica que x é igual a mais ou menos raiz de meio. Mais ou menos, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 2. Dá para analisar, né? Dá para racionalizar. Racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 e raiz de 2. Racionalizando, ó, vou escrever aqui do lado, aqui, ó, a racionalização disso. 1 sobre raiz de 2 multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Fica raiz de 2 dividido por ele ao quadrado, 2. Então, isso daqui dará mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Existem dois pontos, então, que servem de pontos de inflexão da função. Dois pontos de inflexão da função. Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Querem ver? Querem ver? Olhem para a função. Depois eu volto aqui. Vamos olhar para o gráfico dessa função lá no implot. E elevado a 4x ao quadrado. Fecha aqui, abro outra janelinha. Equação. E elevado a 4 menos x ao quadrado. Quem dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem. Vou ter que fazer isso daqui, vou ter que diminuir o tamanho do gráfico. Para a gente olhar. Tá vendo? Agora eu vou colocar os pontos. Ponto. Quais eram os pontos de inflexão, hein? Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, square root
de 2 dividido por 2. Ah, mas eu vou ter que, para colocar o ponto, eu vou ter que calcular quanto que dá, né? Para poder colocar aqui. Vou ter que calcular quanto que dá. Ah, que porcaria. Ó, raiz quadrada de 2 é 1,41. Dividido por 2 vai dar 0,7. Aqui, ó, bem aqui em cima tem um ponto de inflexão, tá? E o outro também. Se a gente perceber bem, é que não cabe na tela aqui, ó, mas isso daí cabe sim, cabe sim, cabe sim. É o que ele fecha aqui em cima, tá? Se você botar bem direitinho aqui, ó, ele fecha. Ele é uma parábolazinha. E ele tem um ponto de inflexão ali. Graficamente vai ser muito difícil de ver, né? Porque como é que você vê o ponto de inflexão ali, ó? Você dá um page down para diminuir, fica muito longe para você ver, não é? Mas ele tem um ponto de inflexão em cada lado ali, no raiz de 2 sobre 2 e no menos raiz de 2 sobre 2. O gráfico, então, é horrível para ver, né? O gráfico é complicado para ver. O gráfico é complicado. Não vou fazer o gráfico correto, não. Mas se eu trocar se eu não fizer o gráfico correto e trocar os eixos, eu trocar a escala dos eixos, dá para ver que aquilo é assim, ele vem, ele sobe, ele vira e ele desce. Nesses momentos onde ele sobe, onde ele vira aqui, ó, tem pontos de inflexão. É ali que acontece. Mas ele é muito mais abrupto, ele vem, ele sobe rapidinho, ele desce, mas que ele tem ali os pontos de inflexão, ele tem pontos de inflexão ali. Tudo bem, galerinha? Tudo bem? Ficam contentes com isso ou não contentes com isso? Decorem esse resumo, hein? Beatriz já está chorando, está com medo da prova. Vocês acreditam? Essa menina Beatriz é muito medrosa, não pode ser. Beatriz, não fica com medo, vai piorar, Beatriz. Ó. Agora chegou um critério mais rigoroso para determinação de máximos e mínimos. Agora é que é a hora boa. Para achar máximos e mínimos, juntando tudo isso que a gente fez até agora, seja f uma função derivável até a segunda ordem no ponto P. Se a primeira derivada deu zero, significa que o cara é ponto de máximo ou de mínimo. Não é? Não é? É. A primeira derivada deu zero, o ponto é de máximo ou de mínimo. Se a segunda derivada deu positiva, então tá aqui, ó. Primeira derivada deu zero. Você sabe que ou é máximo ou é mínimo. Segunda derivada, no ponto P, positiva. Significa que tem concavidade para cima, não é? Derivada positiva, concavidade para cima. Então, mínimo. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Então, máximo. Então, essa regrinha, essa daqui, que é a última regrinha de hoje. Depois é só fazer exercício. Essa é a última regrinha. Talvez seja a mais badalada do cálculo diferencial integral. Note essa daqui, ó. Primeira derivada zero. Eu sei que vai ser máximo ou mínimo. Segunda derivada positiva, mínimo. Segunda derivada negativa é máximo. Essa regrinha aqui é poderosa. Essa regrinha é boa. Essa regrinha. Tira um print dessa tela aí, porque essa vai ser importante. Agora a gente vai aplicar essa.
Agora a gente vai aplicar essa. Está na hora de escrever um belo de um resumo da matéria, hein, gente? Porque tem coisa pra caramba, hein? Está na hora de escrever um belo de um resumo. Quem só tira print, pega as telas de print, mas copia você, faz você o seu resumo, em ordem, que já deve estar tudo fora de ordem. Tirou os prints, esqueceu tudo, já está tudo fora de ordem. Vamos para frente. Pronto. Determinar os pontos de máximo, de mínimo e de inflexão. Volto, Serginho. Slide anterior. Está aqui, ó. Aqui, ó. Vamos para frente. Ô, professor, vou voltar um antes. Um antes ainda? Que é? Aqui? Eu não sei, tem que ver com... É aqui, Sérgio? É outra ainda? Não, acho que é esse. Sérgio sumiu agora. Acho que ele dormiu. Aí, valeu. Aí ele falou, valeu, valeu. Então é esse. Foi esse, foi esse, foi esse. Depois vocês olham lá no canal do Turati. Eu tenho que entrar lá para ver esse canal aí, Turati. Como é que é? Manda para mim aí, ó. Para eu ver como é que entra no canal do Turati. Ô, louco. Bom, determinar os pontos de máximo, mínimo e inflexão da função. Então, escreve aqui no cantinho, aqui, ó, tutorial. Primeira derivada igual a zero e segunda derivada mais que zero, mínimo. Primeira derivada igual a zero e segunda derivada menor que zero, máximo. Segunda derivada igual a zero, inflexão. Põe esse na cantinha. Esse é o caso. Esse é o caso. Bom, então vamos lá. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Começa assim. Para determinar máximo, mínimo e inflexão, a ideia é calcular a primeira e a segunda derivada. Então, começa assim. X ao cubo, 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, caiu 2, 6x. Menos 9x, menos 9. Quem me dera. Primeira derivada igual a zero. 3x ao quadrado, menos 6x, menos 9, igual a zero. Delta igual a b ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. 36 mais 12 vezes 9, 108. 140. X igual a menos b. Mais ou menos a raiz do delta. Dividido por 2a. 6 mais ou menos 12 dividido por 6. 6 mais 12, 18 dividido por 6, 3. 6 menos 12, menos 6 dividido por 6, menos 1. O 3 e o menos 1 são os candidatos a serem máximo ou mínimo. Para frente. Segunda derivada. Y'. Você vem aqui de novo. Derivada de 3x ao quadrado. Caiu 2, fica 6x. Derivada de menos 6x. Menos 6. Derivada de menos 9, 0. Então, está aqui. Quando é que essa segunda derivada é igual a zero? 6x menos 6 é igual a zero. Jogo 6 por outro lado. 6x igual a 6. X igual a 6 dividido por 6. 1. Portanto, x igual a 1 é igual, segunda derivada igual a zero é ponto de inflexão. Guarda aqui. Já já a gente volta. Professor, Primeira...
Oi. Lá em cima, lá, por que a derivada de 3x ao quadrado dá menos 6? Opa, Nenê. Opa. Então, tá aqui. Menos 3x ao quadrado. E eu quero derivar. O que eu faço com o menos 3? Fica paradinha. O que eu faço com o x ao quadrado? Eu quero derivar, não é quadrado, não. Aqui é derivar. O que eu faço com o x ao quadrado? Dá um tapinha, cai o 2 e tira 1 do expoente. Então, fica menos 3 vezes 2, menos 6. X, 2 menos 1 no expoente. 1. A 1 nem vou colocar. Só vou escrever menos 6x. É por isso. Beleza, professor. Beleza? Todo expoente multiplicando. Bem, chegou a hora da gente verificar aqui. O 3 igual a 3. A primeira derivada deu 0, né? A segunda derivada com x igual a 3 vai dar 6 vezes 3, 18, menos 6, 12. É positivo. Logo, x igual a 3 é ponto de mínimo. E a última. X igual a menos 1. A segunda derivada em menos 1 é 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Com menos 6 dá menos 12. É negativo. Portanto, x igual a menos 1 é ponto de máximo. Ó, coisa mais linda, mais cheia de graxa. De graxa, menina, não vem me empacha. Ô, Tá galera, vendo? explica pra mim aquele Bhaskara ali, aquele 4 vezes 3. Onde surgiu aquele 4? Fórmula do delta. Como é que é a fórmula do delta? Ah, tá. Lembra? Aí, Tá, lembrei. delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso, eu lembrei. Não é? E aqui é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta. Sobre a. Completando o nosso querido Bhaskara. Muito bom. Muito bom. Veja. Se você pegar aquela função e plotar lá no implot, você verá que é mesmo assim. Que o x igual a 3 é mínimo. Que o x igual a menos 1 é máximo. E que o x igual a 1 é inflexão. Inflexão. Quer ver? Vamos. Vai lá. Quem está no inferno, abraço capeta. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x mais 10. Se todas as pessoas assim, a Laura falarão. Segunda janela. Pega ela e traz para cá. Opa, não. Pega ela aqui e traz para cá. Não, opa. Pega. Ô, senhor. Aqui. Traz para cá. Equação explícita. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x mais 10. Diminui esse view aí para a gente viewer. Ó, lá. Olha lá. Olha o 3 aqui, ó. É um mínimo. Olha o menos 1 aqui, ó. É um máximo. Olha o 1 aqui, ó. É onde tudo muda. Todas as coisas. Tá vendo? É onde tudo muda. É onde tudo muda. O menos 1 é máximo, o 3 é mínimo e o 1 inflexão. Está correto. Está correto.
Nossa informação está correta. Ok, galera? Vamos voltar lá, porque nós temos coisas para fazer ainda, hein? Chururu. Grande esse exercício, né? Tinha coisa para caramba para fazer, né? Tudo colorido, ó. Determinar os pontos de máximo, mínimo e inflexão desta função. Vamos lá? A primeira coisa que eu proponho para vocês é trocar essa função. Escrever assim. Isso é elevado a meio. Raiz quadrada é elevado a meio, né? Porque aí você vê que você tem aqui uma cadeia, dentro um polinômio, fora alguém elevado a meio. Então, a primeira derivada. Se eu já especificar esse meio, pega tudo que está aí e tira um de cima, meio menos 1. Agora, derivo de dentro, em vermelho. Derivada de x ao quadrado, 2x. De menos 12x do menos 12. Derivada de 100 é 0. E ajeita a carga, moçada. Ó, meio menos 1 aqui vai dar menos meio. Então, é negativo. Você vai jogar para baixo, vai ficar 2 vezes. Elevado a meio é raiz quadrada. X ao quadrado menos 12x mais 100. O numerador vai ficar o vermelho, 2x menos 12. Pronto. Pronto. Então, a primeira derivada, quando é que isso daí é igual a 0? O denominador nunca pode ser 0. Então, o numerador vai ser 0. 2x menos 12 igual a 0. O que me leva a 2x igual a 12. O que me leva a x igual a 12 dividido por 2, 6. O 6 é um ponto crítico. O 6 é um canto a ser máximo ou mínimo. É o único. Máximo ou mínimo. Tá certo? Denominador não pode ser 0. Então, é só o numerador que vai ser 0. Bom, muito bem. Muito bem. Para calcular a segunda derivada, será que vai caber aqui? Nós vamos ter que trocar, vamos ter que deixar isso daqui é U, e tudo isso daqui é V. Veja aqui. O teu U' é fácil de encontrar. U' é a derivada de 2x menos 12. É 2. Derivada de 2x é 2. Derivada de menos 12 é 0. Agora, o teu V', tá? Só tem, ó, é 2 vezes a derivada que você já calculou aqui em cima. 2 vezes a que você já calculou. Então, é 2 vezes este processo que está aqui. É 2 vezes 2 menos 12 dividido por 2 raiz de x ao quadrado menos 12x mais 100. Ok? A derivada de V é 2 vezes a derivada que você já calculou. É 2 vezes tudo. Então, quando a gente for calcular a derivada de V, a gente vai usar essa fórmula. Então, 2 vezes 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 2
for calcular o U', vai ser U' vezes V, que é 2 vezes o V, que é tudo isso, 2 raiz de x ao quadrado menos 12x mais 100, menos V', que é tudo isso, 2 vezes 2x menos 12 dividido por... Bom, pode cancelar esse 2 de cima com o de baixo, né? Então, vou cancelar aqui, ó, vou escrever direito isso. V' é 2x menos 12 dividido pela raiz quadrada da puta que parôncio vezes U. E U é 2x menos 12 dividido por V ao quadrado. V é 2 vezes a raiz de x ao quadrado menos 12x mais 100. Carece de uma senhora de uma organização agora, hein? Carece de uma maravilhosa organização agora, hein? Ó, carece de uma maravilhosa organização. Acho que não vai nem caber aí. Vai sim. Y, 2 linhas. Ah, desculpa. Tudo aqui tem que ficar ao quadrado, né? É o V ao quadrado embaixo. Então, aqui embaixo vai dar 4 vezes esta raiz aí ao quadrado. X ao quadrado menos 12x mais 100. Em cima, dá para fazer o MMC. Fica raiz de x ao quadrado menos 12x mais 100. O denominador de tudo. Aí faz isso tudo dividido por 1. Dá ele mesmo, multiplicado pelo de cima, 4 vezes sem raiz, porque fica ele vezes ele mesmo. Menos. Essa raiz dividido por ela mesma dá 1. Vezes 2x menos 12, dá ele mesmo, multiplicado por 2x menos 12. 2x menos 12 ao quadrado. Sorria, meu bem, sorria. Vou deixar em 4x ao quadrado menos... Vou até distribuir, né? Distribuir. Vamos distribuir. O denominador, então, aí vai dar 4 vezes x ao quadrado, menos 4 vezes 12, 48x, e 4 vezes 100, 400. Lá no numerador, ainda fica a raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 100. Tudo bem? Tudo bem? Em cima, distribui 4x ao quadrado menos 48x mais 400. Aí, aqui o quadrado também não vai caber. Menos o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 48x. Só que quando você fizer com menos de fora, vai dar mais. Mais o segundo ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. Com menos de menos 144. Olha que perfeição. 4x ao quadrado cancela, 48x cancela. Isso daí vai dar... Não cabe mais aqui, né? Y, 2 linhas. Bom, a primeira fração dividida pela segunda. É a mesma coisa que a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Em cima vai ficar 400 menos 140. 256. Embaixo é essa raiz quadrada maluca. X ao quadrado. Aí eu não falei que não cabe, ó. Não consigo escrever aí. Espera aí que eu vou ter que apagar.
que apagar a parte de cima. Apaga aqui. Quem tiver que tirar print, tira, que eu vou ter que voltar para a parte de cima. Tira aí. Vou apagar a parte de cima, hein? Ó. Sorria, meu bem, sorria. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. A derivada deu catastrófica, hein? Que maravilhoso, que maravilhoso. Então, tenho que deixar em algum lugar escrito que x igual a 6 é o meu ponto de máximo ou de mínimo. X igual a 6, vou escrever aí em algum lugar. Escrever aqui, ó. X igual a 6 é máximo ou mínimo. Bom, por enquanto eu estou trabalhando aqui, ó, em baixinho, no as linhas, depois eu vou apagar, acabar de apagar, que deu 400 menos 144, 256, o denominador é essa razão aí, essa raiz quadrada. Chururu mais 100. Vezes 1 sobre, o denominador é 4x ao quadrado menos 48x, mais 4. Isso daí você pode até escrever como uma fração só, porque é uma multiplicação. Multiplicação. É uma multiplicação. Muita paciência. É uma multiplicação. Tá ok? Muita paciência. Muita paciência. Então, aqui eu tenho y, duas linhas, é igual. Uma fração só, 256 vezes 1, 256. Embaixo tem a raiz, multiplicado pela outra coisa, que eu vou colocar entre parênteses, para não perder. Bem, primeira coisa, parou. Essa é a segunda derivada. Quando é que essa segunda derivada vai dar igual a zero para que eu tenha ponto de inflexão? E a resposta é nunca. Denominador não pode ser igual a zero. Lá em cima é 256. 256 não é zero. Então, nunca. Não existe, não há pontos de inflexão. Nossa função não admite pontos de inflexão. E para decidir se o x igual a 6 é máximo ou é mínimo, então volte aqui e coloca y, duas linhas, 6. Em cima é 256. Embaixo, ó, acompanha comigo. 6 ao quadrado, 12 vezes 6, mais 100 dentro da raiz. 4 vezes 6 ao quadrado, menos 48 vezes, mais 400. Fora da raiz. Você nem precisa fazer muita conta. Nem precisa fazer muita conta. Dentro da raiz quadrada, tem que dar um número positivo. Ok? No caso, 6 ao quadrado dá 36. 12 vezes 6 dá 72. E 136 menos 72. Sobra coisa. Sobra coisa. 136 menos 72, sobra 64. É positivo. Ok? Agora aqui.
6 ao 36 vezes 4 dá 144. 48 vezes 6, 8 vezes 6, 48, 6 vezes 4, 24, 288. E 400 é 400. 400 com 144 dá 544. Quando você tirar 286, ainda sobra um belo número positivo. Sobra 256. É positivo. Então, você fica com este numerador que é positivo dividido por um número positivo. A conta aqui vai dar 1 sobre 64. Mas não importa, o que importa é que isso é positivo. É maior que zero. Se é maior que zero, a segunda derivada no ponto 6 é maior que zero, você deve concluir que x a 6 é ponto de mínimo. A segunda derivada deu um número positivo. Então, é um ponto de mínimo. Não tem inflexão. E o único ponto candidato era mínimo. Mínimo. Tudo bem? De fato, se você pegar e colocar lá no nosso querido Wimplot, raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 100. Olha, isso que eu não quero. Square root de x quadrado menos 12x mais 100. Ó, e não apareceu nada, hein? Por quê? Por quê? Olha lá onde é que ela está, ó. Note que o x igual a 6 realmente é um ponto de mínimo. Mínimo. É um ponto de mínimo da função. É claro que, nesse caso, vocês vão de dizer a técnica de derivar vai dar pano para manga. É muito difícil, né? É muito difícil neste exemplo. Outros exemplos, ela te traz mais facilidade. Mas esse é osso, hein? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo. Acordaram? Ô, só tira uma dúvida, mas não é nessa derivada aí, não. É a derivação de fração. Tipo, 3 sobre x. Como é que... Eu não lembro de cabeça como é que deriva agora. Você tem duas opções para fazer. Vou fazer aqui para você, então. 3 sobre x. De cabeça eu também não consigo, não. Mas você tem duas maravilhosas opções. Epa, cadê? F de x igual a 3 sobre x. Se a fração for muito simples, você pode escrever o x para cima. Você escreve 3 vezes x elevado a menos 1 e deriva. F' de x, o 3 fica paradinho, dá um tapa no menos 1 e tira 1 do expoente. Fica menos. Então, a derivada fica 3 vezes menos 1 dá menos 3. E o x, que está elevado a menos 2, você devolve ao quadrado. Está feito. Mas isso só funciona se a função for muito simplesinha. Se a função simplesinha, a solução se dá chamando o cara de cima de u, e, portanto, u' é 0, e o cara de baixo de v, e, portanto, v' é a derivada de x, é 1. Aí você aplica a derivada de um quociente é u'v menos v'u dividido por v ao quadrado. Lá, u', 0, v, x, menos v', 1, u, 3,
dividido pelo v ao quadrado. V é x, x ao quadrado. 0 vezes x é 0, menos 1 vezes 3 dá menos 3, dividido ao quadrado, chegou no mesmo lugar. Ou você aplica a regra do quociente, ou você leva o x para cima, caso simples. Claro que se você tiver uma fração mais feia, f de x igual a 3x ao cubo menos 2x dividido por x ao quadrado menos x mais 1, aí não compensa jogar para cima, compensa fazer por u e v. Sim, sim. Mais uma pergunta. Nessa forma simples, quando você vai derivar pela segunda vez, você repete o mesmo processo, não é? Sim. Sobe para cima, blá, blá, blá. Exato. Então tá. Exato. E repete o mesmo processo. Joga o x ao quadrado para cima. Aliás, se você for derivar pela segunda vez, você nem ele. Já deixa ele aqui, ó, menos 3x elevado a menos 2. Porque aí facilita o cálculo da segunda derivada. Ah, eu quis segunda derivada aqui. Então, agora você pega esse cara e deriva de novo. F, duas linhas de x. Tapa no menos 2, fica mais 6. Tira 1, fica menos 3. Se você não for fazer nada, deixa 6 sobre x ao cubo. Se você for continuar, continua, deixa no expoente negativo. Entendi. Legal? Legal. Muito obrigado. Muito de nada. Tudo bem? Bom, deixa eu ver o que tem. Ah, não vai dar tempo. Eu vou ficar devendo para vocês 2 de aplicação e uma tarefinha, galera, para vocês maximizarem e minimizarem. Olha cada coisa linda vocês fazerem aqui. A determínio, máximo e inflexão. Vamos agora, então, escolher quais valem nota? Ou vocês preferem que eu mande para vocês depois por escrito? Manda depois. Mando, né? Uma dessas daqui vai ser, hein? Uma dessas daqui. Uma. E mais dos exercícios anteriores eu vou escolher. Beleza, galera? Então, eu mando por escrito, hein? Vou escolher direitinho e mando para vocês. Qual é o trabalhinho? Por enquanto. Por enquanto. Bom, muito bem. Nos vemos semana que vem. Oi. Teve 2 momentos que eu fiquei boiando ali na conta anterior. Você pode tirar uma dúvida? Claro. Naquele momento que você fez o velhinho, você simplesmente só multiplicou 2 pela função lá do derivado, que era 2x menos negócio com a raiz só 2 vezes a função. É porque, vamos lá, aí eu apaguei, né? Eu apaguei. Vou apagar todo esse slide. Eu vou apagar todo esse slide para te mostrar o que aconteceu. Então, ó. Velhinha V, velhinha V, tchu, tchuru, tchu, tchan, tchere, tchan. Então, quando você foi calcular a primeira derivada, y', teve que fazer aquela estrutura de fazer x ao quadrado menos 12x mais 100, tudo elevado a meio, né? Você deu um tapa no meio, ficou meio, x ao quadrado menos 12x mais 100, elevado a menos meio, que é meio menos 1, multiplicado do de dentro, 2x menos 12. Alguém com o microfone aberto aí também. Aí você ajeitou. Qual o microfone? Esqueci. Ô, Alan, liga o microfone para nós aí, Alan. Fazendo favor. Ó, ainda ficou bravo, hein? Então aí, ficou desse jeito. Joguei esse cara para baixo. Olha bem, quem é que eu estou chamando de U? O numerador. Quem é que eu estou chamando de V? O denominador. Isso. Aí na hora de fazer o velhinho, ficou Não é? 2 vezes. Agora, o V é exatamente o dobro de Y. Olha o Y lá em cima, o que ele é? É a raiz quadrada de tchananã, tchananã. E quem é V? 2 vezes a raiz quadrada de tchananã, tchananã. Então, a derivada de V
V' é o dobro da derivada y. Ah, O que deu a derivada y? Tudo isso. 2x, tchururu, tchururu. Então, o que ela é? É 2 vezes, você vai aqui e copia tudo. Ó. 2x menos 12, 2 raiz de... Para não sofrer. Para não ter que sofrer. Não é? Já que o V é o dobro de y, V' é o dobro de y'. Só cancelei o 2. Ok? acho que entendi, professor. Obrigado. E a outra dúvida era na hora que você fez o MMC lá das raízes, que ficou a raiz embaixo, no primeiro, você multiplicou uma raiz pela outra. E depois só repetiu os valores sem a raiz. Isso foi porque foi uma multiplicação. Isso. Quando você tem lá uma raiz quadrada do que quer que seja, raiz quadrada de f de x vezes a raiz quadrada da mesma coisa, né? No caso, era a mesma coisa que estava lá dentro, você lembra? Fica a raiz da uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Só que extrair a raiz e elevar ao quadrado são operações inversas. Então, cancela a raiz com o quadrado, fica só o de dentro. Por isso que quando deu raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 100, multiplicado pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 100, eu nem escrevi, mas eu ia ter escrito esta raiz elevada ao quadrado. E aí cancela. E aí dá x ao quadrado menos 12x mais 100. Dá só isso. Certo, professor. Legal? Certo, obrigado. Bacana. Legal é. Falou. Né? Certo. Ô, professor, tem como o senhor Oi. voltar lá na tarefa só para mim tirar uma foto? Tá aqui. Espera aí. Tá aqui. Obrigado, professor. De É só nada. isso que eu fiquei na dúvida mesmo nesse último exercício. Muito bem. Vai ter que ser essa mesmo, né? Vamos embora mesmo, né? Porque agora, depois dessa, é só tomando um leite Boa noite, mesmo, hein? professor. Vamos tomar um leite, galera? Boa noite, Você, bom galera, fica com Deus. descanso, fiquem com Deus. Deus aí. Ô, professor, até mais. Amém. Você também, Matias. Fica com Deus, fica com Deus. Tudo de bom para vocês. Valeu, um abraço, minha gente. Vai treinando e não para de treinar isso, hein? Tem muita coisa já, hein? Boa noite, Caião. Fica com Deus. Tudo de bom. Boa semana, Bruno. Falou. Tudo de bom, meu povo. Vou derrubar, então, todo mundo, hein? Para tomar um leite quente. Tomar um leite quente. Falou, você, galera. Falou, fica com Deus.